Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Rick no ar, rapaziada. É o seguinte, ó. Tô trazendo um vídeo aqui, deixei até assim, ó, a tela preta, já para deixar aqueles, como que eu posso dizer, aquela pergunta no ar, o que que ele tá trazendo, né? O que que vai passar hoje? Qual que será a reação, né? É papo de doido, tá bom? Por que eu estou falando que o papo é de doido? Porque é o que as pessoas acham da gente quando a gente fala desse assunto que eu vou dizer hoje. Mas antes de eu falar do assunto, rapaziada, gostaria de pedir para vocês deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, canal React84, certo? Então, vamos lá. Seguinte, por que o papo é de doido? Muitas pessoas falam que é loucura, tá? Eu, particularmente, eu acredito no que eu vou dizer aqui para vocês. E muitos não acreditam e dizem que é papo de doido, né? Então, cada um pensa o que quer. Eu não acho que é loucura pensar isso. Mas o vídeo hoje se trata de isso que você está pensando. Existe vida fora da Terra? Ou nós estamos apenas sozinhos nesta Terra? Não tem mais ninguém. Por que que Deus, um ser tão sábio e inteligente, o mais inteligente que já existiu e que irá existir, que nunca mais terá outro, faria tantos planetas, certo? Para só o nosso ser habitável e não servir para nada aos outros, certo? E é disso que o vídeo vai falar. O pessoal do Flow recebeu uma visita lá e o papo foi esse. Rússia e Estados Unidos já têm seres extraterrestres na mão deles preso, que foi capturado. É verdade? É mentira? Não sei. Vamos descobrir? Bora comigo pro vídeo! Cara, então, eu vi um vídeo que era um floco de neve gigante se mexendo, parecia que ele vinha soltando uma fumacinha, já me mostrou hoje, tá ligado? Que eu fiquei, que negócio estranho, né? Então, e essa e outras coisas vieram a público recentemente, né? Agora que entendi que você falou o que é o floco de neve, eu me liguei. Isso, é um floquinho de neve. É. Eu não sei Só que ele tava black, né? Isso, Acho que eu falei, que floco de neve é esse? Esse floquinho de neve. Entendi. Um flocaço de neve. Parece, Um flocaço gigantesco, né? Aquele cristalzinho, né? Parece um pouco, né? O cristalzinho. Pelo menos os caras não estão dizendo que sabe o que é. Eles estão dizendo, inclusive, que nem sabe o que é, não é? Uhum. Saber eles sabem, mas estão de palhaçada com a gente, né? Mas por que Na minha opinião, sei que o então, acha. Porque assim, eles estão liberando alguma coisa que tem uma forma parecida com o que já foi relatado. Não, isso daqui é um lá, já ouvi isso aqui, já vi isso aqui várias vezes antes. Ou alguma novidade, tem alguma coisa interessante. Por que eles estão soltando isso nesse momento? Tem algum ganho político? O que está acontecendo? Isso aí começou em 2017, lá no governo Obama, final do governo Obama ainda, quando o New York Times soltou uma matéria chamada Black Money Glowing Auras, dinheiro negro e auras brilhantes, onde eles revelaram que tinham 22 milhões de dólares que tinha sido colocado num órgão do governo, na época chamava ATIP, ou ALSOP, tinham dois nomes, e eles falaram, estão pesquisando. E foi um choque porque desde a década de 60, Livro Azul, vários outros projetos, eles falavam que nunca interessaram pesquisar isso, não valia a pena, gasto de dinheiro, e por trás dos panos eles pesquisando. Então sai no New York Times. E ligado naquela época, o New York Times muito ligado ao Partido Democrata, a Obama naquela época. E aí o Obama na época não se pronunciou. Muita gente começou, vários cientistas começaram, Harvard, começaram a interessar em criar projetos por conta dessa matéria do New York Times. E aí começou a evoluir. O que aconteceu a partir daí? Entrou o Trump em 2018, né? E os deputados de ambos os partidos ficaram revoltados porque eles não sabiam que esses milhões de dólares estavam sendo colocados nesse programa. Ele falava, não, peraí, temos que... A gente tá aqui à toa, então? A gente que aprova, faz a legislação e tá aqui à toa? Então foram atrás, começaram a ficar bem raivosos com isso, começaram a perseguir para saber de onde é que estava vindo o dinheiro que a gente tinha aprovado, etc. Entendi. E aí começaram, desde então, a ir atrás de todas as agências da CIA, da FBI, da Força Aérea, pesquisar esse assunto. E começaram a criar leis. Então foram evoluindo. Em 2019, 20, 21, várias leis foram criadas para ir revelando informações. E aí nesse meio tempo um vídeo ou outro era revelado. Não igual a esses que passaram aqui, esse flocão de neve. Algo menos assim, estonteante, assim, menos grave. Assim. Como o quê? O que era menos grave? Pontinhos de luz. Porque, tipo assim, rapaziada, ó, vamos lá. Eu acompanho muito isso, tá? Eu gosto muito disso.
Eu sei que muitos falam que é loucura tal, até minha esposa já falou que não acredita, e muita gente não acredita. Porque o que acontece é, você foi criado para não acreditar, entendeu? Lá de trás, quando surgiu, há 1000 anos atrás, sei lá, tô falando de 80, de 70, que já tem histórias sobre extraterrestre, vem sempre os políticos, né? Sempre eles. Vem e fala, ó, isso não existe, isso é loucura, isso é coisa da cabeça de vocês, não tem nada, não vimos. Mas toda vez vaza, ainda mais agora que a gente está num momento do mundo onde fica mais fácil, né, de você ter imagens, né? Então, muitos desses caças americanos, os próprios foguetes que às vezes saem do planeta Terra, vai para outro planeta, né? E eles acabam vendo pontos de luz, algo passando rápido. Mané, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, cara. Que porra que é essa que passa rápido? Que ponto de luz é esse? Que nem o Igor falou. Que floco é esse que aparece? Mano, olha pro céu. Só tem nuvem e estrela, parceiro. Aí tu tá olhando pro céu, passa um bagulho zuncado. É o que isso aí? Você é da Força Aérea. Você viu um bagulho passar, cuzão? Mano, só poderia ser você passando ali, tá ligado? Mas se você tá aqui, você que eu falo assim, é a própria força. Os caças, né? De repente um caça passado outro bem longe do outro, mas os caras detectam, eles sabem que são caça. E muitas vezes eles não têm explicação do que foi aquilo. Isso já abre um precedente para que a gente possa pensar, tem alguma coisa. E vou falar mais, na minha opinião, essa vida fora da Terra é muito mais evoluída e inteligente que nós. Talvez eles não falem a nossa língua, não sei, mas eles são mais inteligentes que nós, isso é certeza. Porque se eles vêm aqui e voltam e a gente não vê, ou só vê raramente, é porque eles são melhor que a gente. Porque a gente vai lá, chega lá assim, né? Eles não. Então, eles são melhores que a gente. Mas é um papo que, infelizmente, ele foi criado. E desde quando ele foi criado, todo mundo que fala disso, o pessoal fala, você é louco. Tem um vídeo, eu não vou lembrar agora, na onde eu vi isso daí, cara. Acho que foi no YouTube também. De um médico do interior de algum lugar aí, eu não sei, mano. Ele fala que ele fez uma cirurgia no extraterrestre. Ele faz a cirurgia, só que ele assina um termo lá, uma parada, ele não pode falar nada, não pode contar nada pra ninguém. Isso coisa de 30 anos, 40 anos atrás. E hoje ele resolveu falar. Mas é aquilo. O cara é tirado de doido, você vê que ele falou, ninguém acreditou. Você que tá vendo esse vídeo, você nem sabe que isso aconteceu, não é verdade? Então, fica aquilo. Quem viu é doido. Uma hora vai aparecer de verdade, vocês vão ver. Esferazinhas passando de longe, né? Aquilo que tinha pouco impacto, dava pra você... Ah, isso daqui é uma, sei lá, uma luzinha. Sim. Não era uma porra de um flocão de neve bem evidente que é um troço esquisito voando, né? Tá. E Dessa assim, vez foi. E proposital. Era como se fosse assim, pô, deputado, você tá me enchendo o saco aqui? Eu vou te dar aqui uns videozinhos. Esse eu vou revelar pra falar que eu tô trabalhando aqui e não tô acobertando o assunto. Só que os caras, os deputados são malandros, né? Tem muito tempo de política e foram indo atrás, até que conseguiram conhecer os denunciantes. Quem são os denunciantes? Os caras que tiveram contato com os programas de recuperação e engenharia reversa. O que é isso? Caiu uma nave, ou uma nave pousou, você recupera, ali dentro vai ter seres, e você começa a explorar tecnologicamente as naves e os seres. Pra descobrir o que é aquilo, né? E claro, transformar em arma. Então, peraí. Parênteses aqui. Em que medida... vamos lá. Esses documentos provam, ou essas revelações que o tem soltado aí, indicam em alguma medida que isso aí de fato rola? Que existe alguém estudando alguma tecnologia esquisita? Então, os denunciantes já falaram os locais onde estão as naves, os seres, já falaram quem estudou. E agora os deputados estão fazendo o quê? O dever de casa de judicialmente indo atrás e obrigando, eles chamam de supina, né? Você obrigar o cara, forçar coercitivamente a revelar essas informações, porque se você pedir para a CIA, não vai sair nunca. Então eles estão supinando lá os caras que é basicamente... intimação, né? Supina é intimação, né? Então, Agora, que loucura, né? Por que esconder tanto isso, né? Porque, mano, onde há fogo, onde há fumaça, há fogo. Mano, tem. Agora, por que eles estão escondendo? A pergunta é, por que tá escondendo do mundo? Seria uma coisa chocante?
Eles seriam muito melhores que nós, muito mais fortes que nós, muito mais armados do que nós. E aí eu vou aqui... Só que eles também não querem confusão com ninguém. Só que foram pegos aqueles ali. Vamos esconder isso. Porque se a gente colocar isso aqui pro mundo, nós vamos deixar o mundo em choque. Nós vamos deixar o mundo desesperado, com medo deles virem atacar o mundo. Será que é isso? Isso aí. Agora, Daniel, você é o seguinte, olha só. Beleza. Tu vai manjar por que Opa. Por que ele. esse movimento ele tem alguma implicação política, eu imagino. 100%. Né? Porque quem é que tá pondo pra frente? É a oposição? Não, infelizmente, ou felizmente não, curiosamente, depois de me corrigir se eu estiver errado, Rony, me parece que é bipartidário. Os dois partidos estão patrocinando. Porque todo mundo tem interesse de ver isso. Por isso que é os dois lados lá que tá querendo levar isso pra frente. Por quê? Porque é o interesse da população do planeta Terra, na verdade, né? E assim, até então, nunca foi questionado. Até então, vinha uma pessoa ali do alto escalão dos Estados Unidos e falava, não existe, isso é conversa, isso é mentira. Mas esse vídeo é mentira, esse vídeo não existiu. Os caras não tinham condições de fazer IA em 1980, na verdade, e já existia vídeos, né? Mas, enfim, vamos ver. Essa brincadeira o que o Trump tá achando disso? Isso é um ponto, maior ponto positivo desse assunto, é que todo assunto tem divisão. Esse assunto, raro assunto que os caras, desde lá de 2017. Rolou um consenso, né? Em 2017 era Marco Rubio, que hoje é o braço direito do Trump, secretário de Estado, junto com a Kirsten Gillibrand, que é do Partido Democrata, poderosíssima, junto com o Chuck Schumer, que é o mais velho senador antigão. De todos do que tá no Congresso hoje e é democrata. Então, assim, isso é um ponto positivo que os partidos vieram juntos. Interessante. Mas tem uma questão política, não no sentido política partidária, no sentido de jogos de poder. Tá. Acima dos partidos. Existe. Tá. Vamos lá. Qual que é a posição do Rubio e do Trump nessa matéria? Ambos querem que isso seja revelado. O Marco Rubio já tinha participado de um documentário, né, antes dele virar secretário de Estado, falando positivamente. O Marco Rubio era do Comitê de Inteligência do Senado, né? O Comitê de Inteligência do Senado é um comitê que tem informações privilegiadíssimas, que é como se fosse assim o maior acesso que o sistema público tem de projetos secretos, né? Que eles chamam de Special Access Programs, né? SAP. Então esses projetos assim, eles são completamente secretos, muitas vezes passa por fora da presidência, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e a galera tá descobrindo que aí tem uma coisa interessante, né? Porque muitos militares e civis que participavam desses projetos, que assinaram termo de sigilo e tal, dizendo que se ele revelasse ele ia ser preso, eles agora estão descobrindo que, como o projeto é secreto, e se é secreto é ilegal, ele não pode ser preso por um negócio. É muito óbvio isso, né, mano? Porque assim, se você tá... Como que você assina uma coisa que é ilegal, colocando você na cadeia caso você fale? Demorou até anos pros caras se tocar disso, né? Depois americano é mais inteligente que brasileiro. Que não existia, entendeu? Porra, então aí eles estão criando toda uma legislação, já até o Stephen Greer e outros ufólogos lá estão escrevendo para o Trump, já pronta ali medidas provisórias ou ordens executivas para que ele possa autorizar esses denunciantes, esses whistleblowers que eles chamam, para dar um salvo-conduto pro cara. Irmão, o projeto você estava secreto, não existia oficialmente, então pode falar o que você quiser. Eles podem até querer te matar, mas te prender não vai ser. Então ele tá tentando dar uma segurança para os caras que participaram desses projetos para falarem, porque era tão secreto que era ilegal nesse sentido. Mano, já pensou, mano, essa parada? Tipo assim, cara, pra quem assiste filme, né? Mano, é muito isso, tá ligado? Mano, quer ver, ó? Prison Break. Mano, Prison Break. Quem assistiu sabe, vai entender o que eu tô falando. É aquela parada de você tá ali falando a verdade, mas o governo vai te calando de um lado, você escapa do outro, o governo te cala do outro, você escapa mais uma vez, eles te calam outra vez, tenta te matar, você não morre, escapa, eles te pegam, tenta te colocar um BO nas tuas costas e você escapa. Mano, é muito isso que eu acho que pode acontecer, se é que já não acontece, com as pessoas que tentam falar. Primeiro, é o grande desafio você fazer alguém acreditar em você. Porque quando a gente fala de vida fora da Terra, extraterrestre, já tem uma certa rejeição.
É um papo que quando você começa, muitas pessoas falam, ixi, lá vem, o cara é doido, mano, falando de ET. ET não existe e tal. Porque você foi criado para isso. Só que o que acontece, mano? Essa galera que foi criada nesse mundo de que ET não existe, esse ET é só no filme, não sei o quê, que é aquele bicho compridão, do olho grande, essa galera, ela tá indo embora, certo? E tá vindo uma nova galera agora, a galera da internet, uma galera jovem, que se interessa e acredita por isso. E essa galera também tá indo pra política, manja? E aí eles estão chegando no poder. Aí você imagina você que cresceu escutando essa história, que é que nem eu, que tem 42 anos e acredita que existe sim vida fora da Terra. Não sei que tipo de vida é essa, mas eu acredito que existe. Você imagina você chega num poder no alto escalão americano e eu tenho o poder de mudar isso e descobrir se essa parada existe ou não. Eu vou atrás, meu irmão. Eu vou atrás. É o que os caras estão fazendo. Destino, são projetos clandestinos. Agora, a grande briga é que ali eles têm acesso a certas tecnologias de propulsão, de energia, que, se fosse do conhecimento público, a gente nunca mais ia precisar pagar conta de luz. Perfeito. Essa que é a raiva Tô que o cara entendendo. fica, entendeu? A próxima coisa que eu ia perguntar é a quem interessa manter isso escondido? Boa. Né? Você vê que parada sinistra? É isso que eu tô falando. Às vezes não é nem só a questão do susto de existir vida, mas o que eles descobriram com isso? Já pensou se eles descobriram uma forma, por exemplo, de abastecer o planeta com energia? O que a gente faz com essas empresas aí hoje? Faz como? Como que o governo vai lucrar ganhando dinheiro com venda de energia se não vai precisar mais vender? Tem para todos. Entendeu? Quem tá mantendo escondido é o quê? O Serviço Secreto Americano. São vários serviços, né? Existem 16 agências de inteligência que a gente conhece, deve ter outras que a gente não sabe. Mas, por um lado, você tem aquela questão do impacto na opinião pública ou na visão de mundo, na cosmovisão da sociedade. Por exemplo, não sei se você ouviu falar nisso. Teve um deputado que teve acesso a uma parte desses documentos que estão para ser revelados e ele é cristão e ele ficou escandalizado com o que ele viu. Ele reuniu um grupo de pastores de grandes igrejas e falou, vocês têm que preparar a explicação que vocês vão dar para suas ovelhas, para os cristãos aí, porque senão os caras vão xaropar. Porque o discurso que está vindo é o seguinte, os alienígenas que inventaram essa história de religião só para dominar a humanidade, então Deus não existe Jesus, isso é tudo mentira. E... vamos lá. O bagulho é louco. Vamos sair da caixinha. Mano, eu fiz um curso uma vez na empresa que eu trabalhava que é muito bom, velho. Esse bagulho de você pensar fora da caixinha, mano. Eu nunca imaginei que eu ia usar isso tanto na minha vida. E eu uso bastante, mano, de verdade. Sai da caixinha, tá ligado? Você agora aí que tá aqui falando que eu sou louco. Sai da caixinha e pensa por um minuto só, mano, nessa parada que esse cara falou, cuzão. Vamos lá. É uma pergunta que eu fiz pra minha esposa evangélica. Eu fiz essa pergunta pra ela, mané, e ela fez assim pra mim, tipo, isso aí, mano. E eu confesso pra você que eu já fui muito pra igreja e eu nunca tive esse pensamento de fazer essa pergunta pra um pastor. E eu vou fazer um dia. Se você souber a resposta pra essa pergunta, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas em cima do que ele tá falando, ele fala, né? Já pensou se isso de fato porque assim, aqui eu falo, muitas vezes eu falo assim, vamos lá, eu não quero ofender ninguém, nem magoar, por isso que eu tô tomando cuidado com as palavras. Jesus Cristo veio pra Terra, foi um homem, ele foi de carne, né? Toda a história de Jesus Cristo a gente sabe. Quem é Deus? Deus é o Pai de Jesus Cristo, certo? Nosso Pai. Ok. Quem fez Jesus Cristo? Deus. Aquela história toda, colocou no ventre de Maria, que era uma mulher virgem, ela sofreu por conta de ser virgem, as pessoas acharam que ela tinha mentido, enganado, aquela parada toda, você já sabe toda da Bíblia. Legal. Então nós já sabemos quem criou Jesus. Deus. Quem criou Deus? Quem fez Deus? Como eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô aqui desafiando ninguém. Eu tô perguntando. Pergunta mesmo por Deus do céu, olha que loucura, eu falando disso. Deus é um ser, mas como ele existiu? Como ele aparece? Porque a Bíblia, quando você abre a Bíblia, a primeira coisa que tem lá é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Não é verdade?
Ok. Dali pra frente eu sei tudo e dá pra acreditar em tudo que tá escrito ali, sem sombra de dúvidas, não duvido. Inclusive o livro de Apocalipse, pra quem lê, tá acontecendo tudo aí, mané. Tá ligado? Então, tipo assim, não é o meu questionamento. Minha pergunta não é questionamento, é pergunta. Como Deus surge? Como Deus aparece, né? Quem é esse ser? Como foi criado esse ser chamado Deus? É isso que é uma pergunta que eu gostaria de fazer com um pastor. E realmente, mané, nunca fiz. Eu me peguei pensando nesses dias, eu já tive a oportunidade de conversar com vários pastores, mas eu nunca tive essa ideia. Deus. Deus, como que é Deus? Como é Deus, a gente sabe que não tem, né? Já é falado isso. Deus não tem uma fisionomia. Mas como ele existe? Como ele passa a existir? Você está entendendo? Jesus Cristo, ok, Deus coloca o feto no ventre de Maria e ela dá a luz a Jesus Cristo. Da hora. E Deus? Quem criou ele? Como que ele foi feito? Né? Como que ele surge? Essa é a palavra que eu estou procurando. Como Deus surge para ser Deus, tomar conta de tudo, né? E daí para frente a gente já sabe quando ele cria os céus e a terra, pá, aquela coisa toda. Mas e antes disso? Como ele surge? Quem era ele? Onde ele estava? O que ele fazia? Até parece aquele bagulho fantástico, né? Mas não. É sério, é só uma pergunta. Se alguém tiver uma ideia, pelo menos, deixa nos comentários aí. Vamos ver o resto. Então, como é que o povo recebe isso? Então, se a informação vai por essa linha, tem gente que fala, pô, cara, se é isso, é melhor não revelar não, senão a galera vai entrar em parafuso. Então, por um lado, tem isso. Porque, vamos lá, se suponhamos que fosse isso, né? Vamos entrar na conversa. Vamos supor que é isso, né? Deus não existe, Jesus não existe, é tudo coisa e tal, né? Nunca teve nada disso. Mano, se você colocar, você conseguir provar uma parada dessa pro ser humano, você acaba com o mundo, parceiro. Porque assim, muitas pessoas se controlam por causa da palavra de Deus, manja? Você imagina aquelas pessoas que realmente tiverem a prova de que nada disso existiu. Tudo isso foi uma história que contaram e é mentira. Que você não precisa se preocupar. Que quando você morre, só acaba. Não tem mais nada depois. Já pensou, mano? O caos que o mundo não viraria? Talvez faz muito sentido você não revelar uma parada dessa. Isso é só suposição, tá, gente? Por outro lado, tem os caras que querem que o povo continue pagando conta de luz e botando gasolina no carro. Porque se você tá falando de propulsão ali que é renovável e gratuita, você nunca mais vai precisar gastar dinheiro com combustível. Não só isso, você tendo energia gratuita no mundo, você acabaria com a pobreza até, né? Você vê a situação que tá agora em Cuba. Cuba hoje declarou que acabou total o petróleo, eles estão na escuridão total. Blackout, a galera tá na rua lá pedindo socorro, porque o Trump fez um bloqueio e ele não tem energia pra nada, né? Então tá lixo na rua, uma confusão do caramba. Então, resolveria um problema desse. Então tem gente que não quer que seja revelado pelo impacto mental, psicológico, pensando na psicologia social, na ordem social, para o pessoal não ficar escandalizado, sem chão, sem rumo. Por outro lado, há um interesse que certas tecnologias não sejam liberadas para manter o povo dependente do petróleo, de pagar conta de luz e pagar posto de gasolina, né? Então tem uma questão também. Então, aí é que tá. É outro ponto também que faz muito sentido. Você já imaginou se tiver uma tecnologia que você não precise mais do petróleo? Que você consegue abastecer seu carro, gasolina, energia. O que faz com esse povo todo? O que a gente faz com a Petrobras? O que a gente faz com toda essa indústria petroleira? Né? Tudo isso ia falir? E como que fica a questão financeira dos países? Né? Faz sentido também, tem esse lado também que pode ser, né? Muita gente pergunta assim, pô, mas o Trump não tem a credencial top secret, pode liberar tudo? Pode, porém é o seguinte, cada projeto tem lá um marco top secret e uma lista de pessoas que podem acessar aquele projeto específico. Então não é porque sou presidente, eu tenho top secret que eu posso acessar tudo. Eu posso acessar aqueles projetos top secret que tem que o meu nome está na lista para acessar aquilo. Mano, tem uma parte eu já vi série com essa parada, tá ligado? De você descobrir que o presidente
Manda porra nenhuma, mano. É muito verdade, pelo visto. Vários deles que não interessa o presidente. Pra gente ficar só 4 anos, eles consideram que o presidente é um cara temporário. Pô, daqui a 4 anos ele vai sair, vai vir outro, então não interessa, esse projeto de 10 anos, não interessa esse cara saber disso. E nem precisa, talvez. E aí o que acontece? Tem até um cara chamado Timothy Taylor da NASA. Cara, será que existe alguma coisa no Brasil que é assim, transgovernante? Tipo, é além de quem tá no poder? Porque Tem um monte, meu parceiro, aqui. Mas aqui nós usamos pra outras coisas. Pra fazer coisa errada. eu não Claro. consigo. Sim. É? Mas Sim. tá bom, desculpa, a gente volta nessa depois, continua aí. Sim, vai. porque e o seguinte que aconteceu, esses caras foram começando, esses funcionários de carreira foram começando a ficar poderosos, ter conhecimento e tecnologias que ninguém tem acesso, os humanos normais não têm acesso. Eles viram que, principalmente quem? A CIA e o DOE, que é o Departamento de Energia, que é o órgão que detém os segredos nucleares. Tá. Que começou lá em 47, Copenhague, Tá. etc. Os caras foram ficando poderosos. E hoje tem, por exemplo, outro pacote de documentos que é lei atômica. Se tu carimba como lei atômica, uma lei lá de 46, ninguém mete a mão. Some, aham. Já é a gaveta dentro da gaveta. Tá bom. Então os caras começaram a ficar poderosos, começaram a absorver conhecimento, ter acesso a tecnologias que ninguém tem acesso, que a gente nem sabe quais são. E aí eles criaram uma casta e falaram assim, porra, só que a gente é governo ainda. A gente tá sujeito ao Congresso, sujeito à lei de acesso à informação. Como é que a gente se livra disso? E aí veio, na época do Eisenhower, o presidente, o complexo industrial militar. Foram se criando empresas, corporações privadas, que é como se fizesse parte do governo e que você pega esse material, documentos, a nave, os seres, tudo, e joga na mão desses entes privados. Por que foi propício na época do Eisenhower? Tem alguma particularidade? Tem. É? Contexto de Segunda Guerra Mundial, né? E aí tem aquela lenda de que o Eisenhower foi o cara que foi visitado pelos alienígenas e eles propuseram pra ele uma aliança. A gente Sabia dá que tinha essa lenda, não? Tô por a fora. gente dá tecnologia pra vocês e em troca de vocês liberarem a gente fazer experimentos com as pessoas. Né? Caraca, meu irmão. Já pensou nisso, cuzão? Caraca, meu irmão. Essa porra faz sentido, cuzão. Pô, parece loucura, mas faz sentido. E aquelas pessoas que somem, que ninguém acha, mano? Que muitas vezes o pessoal põe a culpa no crime organizado, mano. E às vezes nem é, mano. A pessoa simplesmente desaparece, vira fumaça. Ninguém nunca mais vê. Vai saber, mano. Se essas pessoas não são selecionadas. Por algum motivo, deve ter alguma coisa que faz com que eles selecionem essas pessoas. Pega essa pessoa e leva pra um lugar desse. Entrega na mão dos extraterrestres, mané. Já pensou? Que loucura? Foi no Eisenhower, né? Calma aí. Nessa época, então, a gente tava vivendo um mundo bipolar, Estados Unidos poderoso pra caralho, né? Porque É a ordem mundial pós-Segunda Guerra, né? Que Tá, os Estados Unidos tá. vitorioso. Porque toda hora, porque os Estados Unidos é protagonista nessa porra de Alien, porque eles correm atrás de buscar. Se teve aqui um negócio em Varginha, tem a história de que eles vieram buscar. Sim. É por isso que eles são protagonistas nessa história? Ao meu ver, o que acontece? É o país que vai atrás. Eles correm atrás disso. Os Estados Unidos, como é uma potência, e agora a China tá chegando perto, tá? Mas os Estados Unidos ele ainda é uma potência, ele é a maior potência. E tudo é ali, filho. Os caras têm dinheiro pra correr o planeta, não vou nem dizer o mundo, o planeta. Então, onde tem a parada, eles vão atrás porque eles querem dominar tudo. Essa sempre foi a ideia dos Estados Unidos. Você tá entendendo? Desde quando você escuta que os Estados Unidos é uma gigante potência? Por conta disso, porque eles vão. É que nem a Globo aqui no Brasil. A Globo aqui no Brasil é isso, mano. Você lança um programa de televisão, tá dando certo, tá dando ibope, tá dando dinheiro, a Globo vai e compra. Pega o artista. Porra, quantas vezes o Jô Soares no SBT tá bombando? Pega, compra, bota 11 horas da noite. Foda-se, eu tenho dinheiro. Tira ele de lá. O Serginho Groisman, programa livre, né? Tá bombando nas tardes do SBT. Compra, põe ele 1h da manhã no sábado. Foda-se, não vai dar ibope mais, é nosso. Não vai pegar o meu ibope. Ele não vai ficar lá dando ibope. Eu trago ele pra cá. Eu encosto ele. Eu jogo ele em qualquer lugar. Mas ele é meu. Não vai ficar lá. E aí você se mantém sempre dentro de uma potência. E isso, infelizmente, só faz quem tem muito dinheiro. É simples, mané. É que nem eu. Eu supor que eu fosse um cara milionário. Aí eu vejo o Flow. Pô, o Flow é um canal no YouTube que dá dinheiro. Ô Igor, você quer quanto no canal? Não tô vendendo não. Fala o teu preço. Todo ser humano tem seu preço. Manja? Nesse sentido eu falo. Então, o cara, aí você aperta.
O cara vai vender o canal pra você. Ah, mas se ele for, não vou vender. Beleza, você tem poder. Aí o que você vai fazer? Você vai, dentro do seu poder, você vai atrás das marcas que patrocinam o canal do cara. Fala, irmão, seguinte, ó, vamos negociar aqui. O que você quer aí para não patrocinar o Igor? Ó, o Igor tá me cobrando 1 milhão lá pra mim patrocinar o canal dele. Tá bom, te dou 2 pra você cancelar esse contrato. E aí o Igor vai ficando fraco. Aí você chega daqui a pouco, o Igor vai vender o canal. Aí não tem mais, tá rendendo mais nada, ele vende. Então é isso. Esse é o poder que os Estados Unidos têm, tá ligado? Eles têm o dinheiro, eles são a potência. Então se surgir a história, aparecer alguma coisa em qualquer lugar do mundo, eles vão lá, vão buscar, vão trazer para os Estados Unidos e esconder lá onde eles têm que esconder e fazer o que eles têm que fazer. Quando eles começam a testar, quando que eles viram protagonistas e chamam a atenção pra mim dos fenômenos dos seres? Quando começam a testar bomba atômica. Ah, você Acendeu tinha uma luzinha falado vermelha. isso. Aham. É. Por causa do fluxo de energia, do o que acontece quando E aí, cara, aí tem várias hipóteses que a gente pode colocar. Pô, os seres são benevolentes, e aí, pra mim não é isso, tá? Pra mim Mas também muita não. gente fala assim, os seres são benevolentes e não querem que a gente se destrua, então como eles são muito bonzinhos, eles vêm pra intervir. Mas se a gente lembrar... Essa é a versão Tinkerbell da mas na mesma época, eles acionavam, desativavam os mísseis nucleares americanos e iam na União Soviética e ativavam. Então eles queriam causar, na verdade, era uma guerra, eles queriam destruir isso aqui. É que o pessoal só viam lá, não, eles eram bonzinhos, foram até desativar os mísseis, aí não lembram que ativaram na União Soviética. Não, e tem outra coisa, né, Rony, que as armas nucleares conseguiam derrubar as aeronaves, então Sim. eles tinham interesse de desativar as armas porque sabia que era um problema pra eles, Sim. né? Há testes do programa Blue Triple Gill, se eu não me engano o nome é esse, em que eles jogavam a bomba nuclear e ela explode a tantos de altitude no ar. Aí gera um pulso E aí eletromagnético. gera um pulso eletromagnético que tava caindo nave nessa época por conta disso. E aí os seres devem ter falado assim, pô, peraí, tá mexendo com a gente. E outra, quem são os poderosos que a gente vai dialogar? Esses caras. E aí que começa a interação, não só com os Estados Unidos, mas também com a União Soviética. A Academia da União Soviética de Ciências pesquisou esses caras muito. E aí os denunciantes falam que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, agora a Rússia, né, tem as naves e os seres. E aí ocorre essa corrida, essa guerra fria pra ver quem consegue descobrir primeiro como é que funciona a tecnologia. Esse é um dos motivos da revelação que tá acontecendo agora. Pode ser, umas hipóteses, né? E por que vocês acham que eles permitem que... Eles sabem que a gente tá estudando a tecnologia deles, né? Por que vocês acham que eles permitem isso? Eles não podem vir aqui só tomar essa porra? Então, ó, a gente... O GPS, eu vou dar um exemplo. O GPS ele foi criado em 1969 pela Marinha Americana. Ele chegou no Brasil só no ano 2000, mas só para transporte de carga de alto valor, e começou a ser usado no Brasil em 2010 para galera dirigir. Só que você tava em Osasco, ele falava que você tava em Niterói, que é uma precisão horrorosa, né? Ou seja, eles tinham uma tecnologia muito boa, liberavam só o pangaré do negócio ali, a xepa. Eu acho que quando eles liberam algumas coisas e deixam as pessoas saberem alguma coisa, é só a pontinha do iceberg. Tô entendendo. Entendeu? O bom eles não mandam, não. Tipo os Estados Unidos na época do Juscelino Kubitschek, que eles mandaram o carro pro Brasil, mandaram só os carros mais podres lá, que ninguém queria mais, entendeu? Eles deixam sair só a informaçãozinha que não vai dar aos seres humanos uma vantagem que possa trazer perigo pra eles mesmos, né? É tipo assim, eles têm o controle de tudo, eles são a inteligência acima de toda a nossa inteligência, eles têm a tecnologia muito acima da nossa tecnologia, você tá entendendo? E aí eles fazem um acordo onde o pouco que eles entregam pra gente, pra nós é muito, e pra eles não é nada, você tá entendendo? Mas é uma forma deles se manterem assim, porque nós somos uns lixos, nós seres humanos, nós somos uma porcaria, né? Então assim, se eles entregar tudo que eles têm para os seres humanos, vão atacar eles, vão destruir eles e vai querer dominar tudo. E eles talvez não tenham interesse em dominar tudo, porque se tivesse já tinha feito. E aí eles falam, vamos ficar nessa troca, te dou uma migalha, entendeu? A minha migalha para você é muito, tá ligado? É igual você pegar um mendigo na rua. Você, trabalhador aí que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, você pegar um mendigo na rua e você der 50 conto pra ele, é muito. Pra você talvez não seja, mas pra ele é. É basicamente isso. Tem uma coisa também, que o que acontece também quando começa os testes atômicos, os seres começam a pousar naves intactas. Os denunciantes chamam de site de doação. O pessoal acha que é só nave acidentada, que caiu e etc.
Não, tem naves pousadas intactas que foram deixadas para os Estados Unidos pegarem e recolherem. Agora, por que isso? Pra mim é isso aí. É como se fosse um cavalo de Troia. Vamos primeiro estabelecer, colocar a bandeirinha, ó, tem alguém mais poderoso que vocês, então não brinca com a gente não. E toma uma tecnologia que talvez vocês vão ficar aí 70 anos e nunca vão conseguir desvendar. E vocês vão ficar se enrolando e ir numa guerra com quem? Com a União Soviética, porque eles vão ficar desesperados porque a União Soviética tá tentando mesmo ao mesmo tempo. E aí começa a ser essa Guerra Fria. E outra hipótese, que é a do acordo, né, ok, eu vou pousar aqui porque eu fiz um acordo com você, pra te dar tecnologia pra você manter-se como superpotência, e eu vou te tirar uma coisa, obviamente em troca nesse acordo que a gente não sabe o que é. Que pode ser uma coisa muito bizarra, e esse seria um dos motivos, talvez, desse segredo, né? O governo não assumir que assumiu um acordo na época de Eisenhower, de que em troca de tecnologia e se manter no poder, ele cedeu uma coisa, às vezes até humanos, a humanidade, né? Em troca daquilo, né? Bom, é isso. É exatamente esse ponto que eu penso. Eu acredito justamente nisso. Eles dão a tecnologia pra gente que eles querem dar, né? Que nem muitas vezes você pega. Eu vou dar um exemplo aqui. Você parar uma Ferrari, entrega uma Ferrari pra pessoa e fala: Tó, a Ferrari é tua, pode pegar as peças dela. Porra, é peça cara, velho. Você tá entendendo? Agora, se eu falar pra você: olha, eu tenho aqui um Versa, vou deixar aqui pra você pega as peças pra você. Versa é um carro bom? É um carro bom. Ele é melhor que a Ferrari? Não. Mas eu tenho a Ferrari e tenho o Versa. Então eu te dou o Versa, você fica contente que eu te dei um Versa, você tá entendendo? Eu fico com a Ferrari e tá tudo certo. E eu acho que é isso. Quando eles vêm, posa a nave, faz aí os testes que vocês quiserem, pesquisa aí, fica à vontade. Eles colocaram uma coisa, né? Ou se eles têm o poder de tirar, o que é bom eles tiraram e deixam o que, né, não interfere muito para eles ali. Ou pegaram uma nave que não tem nada de do outro mundo e deixou lá, entendeu? Para os americanos. É o meu ponto de vista. Eu acredito muito nisso e acredito na troca, porque o que nós temos em troca? O que nós poderíamos dar para eles, para os extraterrestres, em troca? Se eles têm a tecnologia anos-luz melhor que a nossa, a gente não tem nada para entregar para eles. A única coisa que a gente tem para entregar para eles muito valiosa é nós. Manja? É nós. Então, é entregar ser humano. Talvez eles queiram estudar o ser humano. Talvez eles queiram entender o corpo do ser humano. Aí é onde entra essas pessoas que simplesmente desaparecem. Vira fumaça, né? A gente não sabe o que acontece. E, obviamente, que, como a gente vê em filme, é verdade. Todos os governos sabem quem somos nós. O governo conhece nós. O governo sabe quem eu vou pegar que vai sumir, né? E não vai fazer tanta falta. Não que não vai fazer falta, que sempre vai fazer falta para alguém. Mas não vai ter um barulho. Você tá entendendo? Se você pegar lá um jovem usuário de droga, que vive na rua, que às vezes só tem uma mãe, ou só tem um pai, ou uma tia que corre por ele, que vai atrás dele, que vai salvar ele, tirar ele da cracolândia. Esse cara, essa mina, se você pega de assalto, toma de assalto essa pessoa, a família é pobre, às vezes é só uma pessoa da família ou duas, não tem força nem para chegar na televisão. E se chegar, vai fazer aquele cartazinho, procura, se sumiu. Ninguém acha e fica por isso. E aí onde você vê, metrô por aí tudo, procura, se sumiu, não sei que ano, tal. E aí muitas vezes a gente tem o hábito natural de pensar, sumiu, passou muito tempo, não apareceu, tá morto. E aí chega uma hora que a própria família para de procurar. E aí todo mundo desiste de procurar, até porque, infelizmente, se for seguir essa linha, não vai achar. E aí essas pessoas acabam sendo mais vulneráveis, mais fáceis de você pegar, certo? E colocar num projeto desse. É uma possibilidade, sim. Então, é isso. Papo de doido? Não sei, tem gente que acha. Eu não acho. Eu dou muita credibilidade para esse papo. Eu acredito muito nesse papo, sabe? Eu acredito de verdade, porque assim, não tem sentido ter o planeta Terra e aqueles outros todos planetas vazios, sem nada, que não serve para nada. Não tem lógica isso. Na minha cabeça não entra esse monte de planeta em volta da Terra sem utilidade nenhuma. Não dá para entender. E aí é onde eu acho e acredito de verdade que existe mais vidas, né, fora da Terra. Vidas essas que eu acredito sim que sejam muito mais inteligentes que nós,
ao ponto de não ficar dando sopa pro azar. Mas nós também temos a nossa tecnologia que é muito boa. E a gente consegue chegar em lugares, né, que a gente consegue ver isso. E eles, como sempre vêm aqui, os caças brasileiros, americanos, sempre vão detectar uma coisa ou outra, entendeu? Mas é como os caras falaram aí. É uma parada que pouquíssimas pessoas sabem. E provavelmente vai ser assim para sempre. Eu acredito nisso. Gostaram do vídeo? Doideira, né? Mas dá para pensar, dá para refletir. Nunca se sabe. Quem sabe? Você acha que você está sozinho aqui? Só tem nós, seres humanos? Existe vida fora daqui? Deixe nos comentários, certo? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!